Hoje iniciamos mais uma entrevista aqui no Portal A12. A gente vai conversar com o padre Alexandre Auí Melo. E olha só, eu anotei aqui o que o padre faz, porque ele ocupa cargos importantes dentro da igreja. O padre Alexandre é o atual secretário do Papa Francisco do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Em 2020, ele foi nomeado pelo próprio Pontífice como conselheiro da Pontifícia Comissão para a América Latina. E eu começo essa entrevista, padre, em primeiro lugar, agradecendo, claro, a disponibilidade da sua agenda. Eu sei que é uma agenda movimentada, né? Você chegou há pouco tempo de Roma, tem uma corrida aqui no Brasil, vamos dizer assim, para retornar para a Itália. E eu já vou emendar na nossa primeira pergunta. Certo. O que seria um dicastério? Quais são as funções e atividades de um dicastério, padre? Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço também, Guilherme, essa possibilidade de estar junto com o pessoal do Portal A12, né, aqui de Aparecida. E um dicastério, quando eu fui escolhido, né, o Papa Francisco me pediu que realizasse essa tarefa, a primeira coisa que eu fiz foi ir no Google para descobrir o que é um dicastério. Então, assim, essa pergunta é muito legítima, Perfeito. Muito correta, porque ninguém sabe. Na verdade, a palavra dicastério, ela se usa em latim, se usa em italiano, mas em português não soa, né? Então, na verdade, é um ministério, é um departamento da Cúria Romana que cuida, nesse caso, de leigos, família, vida, e nós também somos responsáveis pelos movimentos eclesiais, responsáveis pelos jovens. Então, tudo que na igreja tem a ver com essa enorme porção do povo de Deus, que são os leigos, que são as famílias, que são os jovens, nós, de alguma maneira, colaboramos com o Papa Francisco e com os bispos do mundo inteiro para poder acompanhar a evangelização dessa área dentro da igreja. Perfeito. Falando um pouquinho sobre o seu secretariado, vamos dizer assim, dentro do dicastério, qual que é a importância dos leigos, né, que o Papa Francisco tanto fala hoje em dia nas comunidades, padre? Sem dúvida, estamos num tempo, né, já desde o Concílio Vaticano II, e graças a Deus no Brasil, na América Latina, é um tema que sempre esteve presente. Mas, em geral, o Papa recorda a importância de colocar o leigo numa posição em que ele possa, a partir do seu batismo, dar a sua contribuição para a igreja. Não esperar que o padre, que a freira, que outros façam, mas que ele, pelo batismo, é missionário, ele é discípulo de Jesus e, portanto, escutar os leigos, que eles participem, mas não só dentro da vida da igreja, digamos assim, como ministro ou como catequista. A presença do leigo é, em primeiro lugar, no mundo, porque eles têm como missão a santificação do mundo. Ou seja, aquilo que o padre não pode fazer, que é estar dentro de uma empresa, que é estar dentro de uma escola, que é estar, de alguma maneira, dentro da política, influenciar no caminho de uma sociedade que deveria ser mais cristã, ser mais fraterna. Essa é a missão do leigo, ser fermento na massa, no meio de uma família, né, que o padre não tem, mas que o leigo justamente constrói uma família, e ali ele é responsável pela evangelização, pelo ser cristão dos seus filhos, de procurar viver os valores do evangelho no mundo. Essa santificação do mundo é justamente o que a igreja espera, né, de todos os leigos pela força do seu batismo. Perfeito. Eu acho que a nossa terceira pergunta vai nesse sentido. Veja se o meu raciocínio está correto. Como batizados, nos tornamos igrejas vivas. E a igreja viva, a gente acaba por se tornar igreja doméstica. Como que o dicastério nos motiva como igrejas domésticas hoje em dia? Na verdade, eu acho que essa foi uma das grandes redescobertas da pandemia, né? Ou seja, no momento em que todo mundo ficou fechado dentro de casa, a gente percebeu muito claramente que aquelas famílias que tinham essa consciência de ser igreja, rezaram juntos, acompanharam as missas juntos, tinham um espírito também de irmãos, de fraternidade, de respeito mútuo, justamente viveram os valores do ser igreja dentro da própria casa. Os pais sentiram que a sua missão realmente é acompanhar os filhos, abençoá-los, rezaram a palavra de Deus juntos, ou seja, a igreja acontece em cada família. E antes de ser uma igreja universal, ela, pela força do batismo, ela é a igreja dentro de cada casa. Esse valor a gente experimentou muito claramente no tempo da pandemia. E também, infelizmente, pelo lado contrário, aquelas famílias que não tinham essa experiência de se sentir cristão, de se sentir como um lugar onde se poderia rezar também em família, onde se poderia cultivar certos valores, onde o respeito, o amor não imperavam. A gente viu grandes experiências de desestruturação familiar, de episódios de violência familiar que aumentaram muito durante a pandemia. Enfim, a gente percebe que a pandemia nos ajudou a recuperar, e o nosso dicastério também
tomou isso muito a sério em todos os seus pronunciamentos, né? Recuperar o valor da igreja doméstica como a célula básica da sociedade. Perfeito. Pessoal, olha só, o padre Alexandre Auí está aqui em Aparecida dando aula na pós-graduação, né, padre? Exato. Da Mariologia, da Academia Marial de Aparecida, perfeito? Exatamente. E falando um pouquinho sobre essa questão do Papa Francisco, né, o padre está aqui para falar dos estudos mariológicos dentro do magistério do Papa Francisco. Exatamente. E já que estamos falando um pouquinho do Papa Francisco, qual que, assim, padre, o Papa fala muito sobre a questão da sinodalidade na igreja, né? Exato. Como que está esse processo hoje em dia na igreja como um todo? Certo. Essa palavra pode parecer, como dicastério, um palavrão, porque é uma palavra desconhecida, né? Então, o que é sinodalidade, né? Então, é uma palavra que está na tradição da igreja, né? E sinodos vem do grego, que significa com caminho, caminho juntos, caminhar juntos, né? Então, sim, com ou juntos, odos, caminho. Então, algo muito simples, é simplesmente uma igreja que caminha junto, onde padre, bispo, papa, leigos, famílias, jovens, todos caminhamos juntos, todos de alguma maneira nos sentimos que estamos nessa peregrinação, porque nós não estamos, a igreja não é uma realidade acabada, não é algo fechado, onde já existe a igreja e nós temos que entrar na igreja para ser igreja. A igreja está caminhando junto, rumo à realização definitiva, que é só lá, quando Jesus voltar, é que a gente vai poder dizer realmente que chegamos à meta, né? Então, nesse caminhar juntos, temos que ser todos irmãos, temos que nos escutar uns aos outros. O Papa insiste muito que nós temos que nos escutar. Eu tive a graça de participar, justamente por causa do dicastério, no Sínodo dos Jovens. E nós fizemos um esforço muito grande de escutar os jovens do mundo inteiro. Também os jovens que não eram católicos, jovens de outras religiões, jovens ateus, jovens que tinham algo a dizer para a igreja. E, inclusive, naquela experiência do Sínodo dos Jovens, que foi um sínodo de bispos, mas a gente se procurou escutar os jovens, a gente chegou a formular no documento final uma expressão muito bonita, que diz assim: os jovens despertaram a sinodalidade da igreja, ou seja, o caminhar junto com os jovens nos despertaram a realidade que nós temos que todos caminhar juntos, não só os jovens, as famílias, o Papa, os bispos, ou seja, de fato hoje o próximo sínodo dos bispos vai ser sobre a sinodalidade. Por isso, a gente está em um processo no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, onde todos os bispos, onde todas as dioceses estão procurando escutar o povo de Deus, né? Todos, como batizados, somos parte de um mesmo povo, o povo de Deus, e temos que nos escutar mutuamente. Temos que escutar, inclusive, os que não são parte desse povo de Deus. Escutar as outras religiões, escutar as pessoas que não têm religião, escutar a sociedade, para que a gente possa realmente descobrir como deve ser o caminho que vamos fazer juntos como igreja, para que possamos dar a nossa contribuição à sociedade, para que possamos justamente viver melhor a nossa missão evangelizadora que foi deixada por Cristo. Então, eu acredito que o Papa tem essa fé muito grande de que é possível caminhar juntos. É difícil, porque ficar escutando um ao outro, respeitar a opinião diferente, implica uma educação muito, muito forte entre nós. Às vezes dentro da própria família é muito difícil nos escutarmos uns aos outros, né? Quantas vezes o marido fala para a mulher para os filhos, mas você não está me escutando, você não me entendeu, né? Então imagina fazer isso entre todos como igreja. Não é fácil, mas é um caminho necessário, porque senão cada um vai fazer o seu próprio caminho. E é isso que o Papa não quer. Ele quer que todos caminhemos juntos, numa mesma direção, mas nos respeitando, nos escutando, fazendo realmente aquilo que Deus quer de nós, que é uma comunhão de corações, respeitando as diferenças. Padre, falando um pouquinho sobre o Papa Francisco, sobre o seu magistério de fato, a gente percebe que são características diferentes do seu magistério, né? Quais que são essas características? A gente percebe que o Santo Padre é um Papa diferenciado, né? Sem dúvida, tem tantas coisas que a gente poderia falar, né? Mas assim, a primeira que para mim me chama muita atenção é que é um pontificado, é um Papa que fala mais pelos gestos do que pelas palavras. Embora as palavras dele são muito lindas, mas assim, ele tem gestos na forma de vestir, na forma de acolher os outros, na proximidade, né? Que realmente nos tocam, né? Todos nós vamos nos lembrar sempre daquela oração que ele fez no meio da pandemia, logo no início da pandemia, naquele mês de março de 2020, que ele estava sozinho naquela praça e chovia, e ele falando, estamos todos no mesmo barco e vamos juntos, ou seja, são gestos, né? Por outro lado, é um Papa muito próximo
das periferias, ou seja, daqueles que estão afastados e que procura realmente que a igreja seja uma igreja em saída. Ele diz assim, nós temos o perigo de fechar Jesus dentro da igreja. Nós temos que ser uma igreja de portas abertas para que Jesus saia e nós temos que levá-lo para as pessoas, né? Então não é uma igreja que se satisfaz em si mesma, uma igreja autorreferencial que busca a si mesma, mas uma igreja em saída, que sai pelas encruzilhadas da vida, que faz como o bom samaritano, que é outra imagem que ele usa muito, né? Que vai acolher os mais necessitados. E isso, de fato, é algo que ele tem não só falado, mas tem ensinado. E por isso, talvez duas das encíclicas mais conhecidas do Papa, não só dentro da igreja, mas no mundo inteiro, é Laudato Si e Fratelli Tutti. Laudato Si porque ele nos ensina a ter um respeito pela criação e a ver o mundo a partir de uma ecologia integral, né? Ou seja, aqui tem uma visão não só da natureza, mas uma visão do homem. Esse ser humano é um ser humano integrado num mundo que deve ser respeitado. E se nós não respeitarmos esse mundo, vai ser em detrimento do próprio homem. Ou seja, mais do que uma doutrina, uma encíclica ecológica, é uma doutrina antropológica, ou seja, é uma encíclica que fala do homem integrado na natureza, né? Então essa foi uma linguagem que chegou na sociedade, não só dentro da igreja. Fosse uma continuação do próprio, da casa comum. Exatamente. Diz, né? Então a casa comum é onde o homem mora. Mas ela é importante porque o homem está ali, ou seja, no centro continua estando o ser humano. E o respeito pelo homem leva ao respeitar a natureza. Não é uma idolatração da natureza pela natureza. É uma encíclica realmente antropológica, ou seja, por isso que ele fala de ecologia integral e não somente da ecologia. A ecologia integral que inclui, em primeiro lugar, o homem. E outra encíclica que também caracteriza os ensinamentos do Papa é a Fratelli Tutti, que ele fala, né, nós estávamos falando ainda agora de família como igreja doméstica, ele fala, nós somos uma família humana e nós temos que nos respeitar como irmãos, por mais diferentes que sejamos. Temos talvez outras religiões, temos talvez outras formas de pensar, mas somos irmãos porque todos filhos do mesmo Criador, todos filhos do mesmo Deus. E, portanto, ele motiva a que vivamos esse espírito de fraternidade entre nós. Ele diz justamente entre aquelas três máximas da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade e fraternidade, talvez a mais desatendida é a fraternidade. Se fala muito de liberdade, todo mundo quer ser igual um ao outro, mas quem é que levanta a bandeira da fraternidade? O Papa Francisco, a Igreja, Jesus Cristo levanta essa bandeira. Perfeito. Padre, falando um pouquinho ainda do Papa Francisco, a gente percebe que, através da nova Constituição Apostólica, existe uma certa valorização, né, por parte da Igreja e do próprio Santo Padre em relação aos leigos, leigas e mulheres dentro da Igreja no mundo. O que o senhor acha disso? A exortação, Constituição Apostólica que você se refere, se chama Predicato Evangelium, que é a culminação de todo o processo de reforma da Cúria. Quando o Papa foi eleito, ele recebeu um encargo, né? Ou seja, as pessoas, os bispos que o elegeram, os cardeais que o elegeram, pediram que se fizesse uma reforma profunda da Cúria. E faz 9 anos que está essa reforma. Ele formou uma comissão de cardeais, né? E justamente nesse fruto dessa reforma foi a publicação dessa exortação dessa Constituição Apostólica, que fala que na Cúria também os leigos, um dos pontos mais revolucionários dessa reforma, é que os leigos, por mandato do Papa e exercendo um mandato direto do Papa, podem exercer funções de liderança dentro dos dicastérios romanos. Em muitos desses dicastérios se pensava até agora, né, que só um cardeal, só um bispo poderia assumir essa função. E de fato não. Por exemplo, a função que eu tenho hoje, que é de secretário do dicastério por Leigos, Família e Vida, pode ser exercida por um leigo. Eu espero que o meu sucessor, que eu já estou para terminar esse mandato, que o meu sucessor seja um leigo. Como também até mesmo o meu chefe poderia ser um leigo, né? Então, assim, isso agora é possível porque a exortação Predicato Evangelium permite que o Papa delegue as suas funções de governo também em pessoas leigas, e entre elas as mulheres. Ou seja, é possível então que também a minha sucessora seja uma leiga, é possível que uma leiga seja presidente, seja prefeito de um dicastério, né? Como já de fato acontece. No dicastério da comunicação, o prefeito é um leigo. No nosso dicastério nós temos 2 subsecretárias que são leigas, ou seja, mãe de família, inclusive, uma tem 5 filhos, né? Algumas ainda adolescentes, e ela está lá trabalhando para o bem da família, para o bem da vida e da igreja.
E isso eu acho que é algo que está se vendo claramente no magistério do Papa e que a Constituição Apostólica vem confirmar. Perfeito. Padre, para continuar a nossa entrevista aqui, de certa forma a igreja também enfrentou obstáculos durante a pandemia. A evangelização à distância, por exemplo, mas ao mesmo tempo, com a aceleração da utilização da tecnologia, né, em favor de propagar a fé, surgem como enormes possibilidades de evangelização. O que o senhor pensa disso? Sem dúvida, os meios de comunicação, né, as redes sociais, etc., revolucionaram a vida da gente, né? Então, revoluciona também a vida da igreja. E graças a Deus, a igreja já estava, né? A gente vê por Portal A12, né? Ou seja, a igreja já está há muito tempo se usando desses meios para a evangelização, para transmitir a boa notícia do evangelho, né? Então, assim, justamente a pandemia acelerou esse processo. A pandemia nos reforçou na importância de usarmos desses meios de comunicação para transmitir a boa nova de Jesus. Eu acredito que, de fato, é algo que veio para ficar. Nós não temos, né, até mesmo, por exemplo, o Zoom, o uso desse tipo de reuniões tem facilitado muito, né? Você não precisa já viajar para ir tão longe para transmitir uma mensagem, né? É certo também que logo depois da pandemia o pessoal já estava um pouco cansado de tanto Zoom, né? Mas são meios que podem continuar sendo utilizados e que, sobretudo, os jovens nos ensinam tanto, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho aprendido muito com os padres jovens da minha comunidade, como se usa o Instagram, por exemplo, né? Que eu ainda não sei usar direito, eles me ajudaram a fazer umas primeiras postagens, enfim, mas eu percebo a repercussão de tudo isso, e positiva, né? A repercussão justamente de poder transmitir a mensagem do Evangelho de formas diferentes e com a linguagem que chega aos jovens e à sociedade de hoje. Não adianta a gente ficar usando só formas do passado, porque as pessoas já não estão acostumadas a isso, então elas precisam escutar a boa nova de Jesus nas formas tecnológicas de hoje. Perfeito. Padre, mudando um pouquinho de assunto agora, conta pra gente como é que foi o Encontro Mundial das Famílias que aconteceu lá em Roma. Foi uma trabalheira, justamente porque a pandemia nos atrasou o encontro. O encontro ia ser no ano passado e já estava sendo preparado, fazia 3 anos, ia ser em Roma. E o Encontro Mundial de Famílias é normalmente uma peregrinação onde vem famílias do mundo inteiro. Com a pandemia era impossível pensar nisso. Só que aí foi uma jogada da providência, porque o Papa falou assim, bom, já que as famílias não podem vir por causa da pandemia, vamos fazer com que o Encontro Mundial de Famílias se celebre no mundo inteiro. Então, se pensou em fazer um encontro muito mais reduzido, com 2.000 pessoas, porque o último encontro tinha tido 35.000 pessoas, em Dublin, em 2018. Vamos fazer um encontro reduzido só com delegados das conferências episcopais, dos movimentos eclesiais, e que em todas as dioceses do mundo os bispos celebrem naqueles mesmos dias, com o mesmo tema, com os mesmos impulsos que vão estar sendo dados em Roma, usando os meios de comunicação social, porque todo o encontro foi transmitido pela internet, pelas redes sociais, né? Também pelas televisões do mundo inteiro, né? Aqui no Brasil também chegou através das televisões católicas muitas das contribuições que estavam sendo dadas lá em Roma, então que se celebra ao mesmo tempo. Então, pela primeira vez o encontro foi realmente mundial, porque desde Singapura, Sydney, Tóquio, em Los Angeles e Santiago do Chile, e também aqui no Brasil, o encontro foi celebrado ao mesmo tempo, e isso para nós é a maior riqueza desse encontro. Houve um encontro muito bonito em Roma, com esses 2.000 delegados, o Papa participou de um festival de testemunhos com famílias, e depois a missa final, em que ele enviou as famílias do mundo inteiro, tudo isso foi transmitido, mas não só ali em Roma, mas no mundo inteiro foi a oportunidade de celebrar a família, celebrar a beleza do amor familiar. Esse era o tema, né? O amor familiar, que é uma vocação e um caminho de santidade. Para finalizar, gente, um pouquinho antes dessa entrevista, eu estava conversando com o padre Alexandre Auí e ele falou para a gente que está envolvido diretamente na organização da Jornada Mundial da Juventude do ano que vem em Lisboa, Portugal, porque é o dicastério para os leigos, a família e a vida, o principal organizador da JMJ. Padre, fala um pouquinho para a gente, conta um spoiler de como é que está essa organização para a JMJ do ano que vem. Então, a Jornada Mundial da Juventude é sempre uma oportunidade única, né? Que nós esperamos que realmente seja presencial, ou seja, apesar de que a gente pode, né, como sempre, transmitir para o mundo inteiro, mas a gente está organizando uma peregrinação a Lisboa, onde também, depois da pandemia, os jovens do mundo inteiro podem voltar a reunir-se. E sendo em Portugal, obviamente, para o Brasil, fica
um pulinho. A linguagem, né? Apesar de que a gente tem dificuldade às vezes de entender os portugueses, mas é mais fácil do que entender em inglês ou em alemão. Então, assim, a gente espera que os brasileiros possam fazer uma grande peregrinação para lá e vai estar sendo preparada com muito carinho por uma grande equipe já de mais de 500 pessoas que já estão envolvidas na preparação da Jornada Mundial de Lisboa. Nós vamos ter agora em outubro um encontro com representantes do mundo inteiro, das conferências episcopais, dos principais movimentos eclesiais. Vão ser mais de 300 pessoas que vão estar em Fátima preparando essa peregrinação mundial, né, para que muitos jovens possam chegar a Lisboa. O encontro provavelmente vai ser num lugar muito bonito, nas margens do Rio Tejo, então o encontro com o Papa, a vigília, aquela que aqui no Brasil foi na praia de Copacabana, que vocês devem se lembrar, né? Que foi toda uma noite ali na praia de Copacabana, o pessoal dormiu ali, depois no dia seguinte teve a missa final com o Papa. Esse mesmo evento vai acontecer às margens do Rio Tejo, né? Onde os desbravadores, né? Onde os evangelizadores, onde os colonizadores, né? Também foram levar o evangelho para o novo mundo, que somos nós aqui. Então vai ser um lugar muito significativo que está sendo preparado especialmente para isso, né? É continuação de um grande parque que existe em Lisboa e a Prefeitura de Lisboa, a Prefeitura do município vizinho, que é o município de Loures, e também o Governo Nacional, eles estão preparando esse lugar com muito carinho para receber o Papa e os jovens do mundo inteiro. Perfeito. Pessoal, esse foi o padre Alexandre Auí, secretário do Papa Francisco para o Dicastério dos Leigos, a Família e a Vida. E olha só, todo o conteúdo dessa entrevista com o padre Alexandre você confere em a12.com, através do aplicativo Aparecida ou no nosso canal do YouTube, youtube.com/portala12. E claro, através das nossas redes sociais, @portala12. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.